A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e hoje é o 34º dia da série de devocionais Uma Vida com Propósitos, no nosso A Sós com Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das publicações que são enviadas diariamente para a sua edificação e crescimento. O tema de hoje é Pensando como Servo. Nossa leitura está em Números capítulo 14, versículo 24, que diz: Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança de rumo em sua mente, uma alteração de postura. Deus está sempre mais interessado em por que você faz algo do que no que você faz. Atitudes contam mais do que realizações. O rei Amazias perdeu a graça de Deus porque fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Servos verdadeiros servem a Deus com uma mentalidade que engloba 5 atitudes. Primeira, os servos pensam mais nos outros do que em si mesmo. Os servos se concentram nas outras pessoas e não em si. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. Eles são abnegados. Paulo disse: esqueçam de si o suficiente para ajudarem ao próximo. É isso que significa perder a vida. Esquecer-se de si mesmo para servir aos outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas próprias necessidades, ficamos a par das necessidades ao nosso redor. Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Quando foi a última vez que você se esvaziou a si mesmo para benefício de alguém? Você não pode ser servo se estiver cheio de si mesmo. É somente quando nos esquecemos de nós que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Segundo, os servos pensam como administradores, não como donos. Os servos se lembram de que Deus é o dono de tudo. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. José foi esse tipo de servo, quando prisioneiro no Egito. Potifar confiou sua casa a José. Depois, o carcereiro confiou a prisão a José. Por fim, o faraó confiou a José toda a nação. O serviço e a administração andam juntas, pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Terceiro, servos pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. Eles não fazem comparações, não criticam nem competem com os outros servos ou ministérios. Estão muito ocupados realizando o trabalho que Deus lhe deu. A competição entre servos de Deus é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time. Nosso objetivo é fazer que a pessoa de Deus apareça de forma positiva e não a nossa pessoa. Recebemos diferentes atribuições e temos todos uma forma exclusiva. Paulo disse: não vamos nos comparar uns com os outros, como se fosse melhor e o outro pior. Temos coisas muito mais interessantes para fazer com nossa vida. Cada um de nós é um ser original. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para crítica. Todo o tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ser usado no ministério. Não é nossa função avaliar os outros servos do mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o escravo de alguém? O Senhor determinará se seu escravo foi bem-sucedido ou não. E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente: meu trabalho é muito importante para que eu o interrompa agora para conversar com vocês. Quarto, se você serve como Jesus, pode esperar ser criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreende o que Deus valoriza.
Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. Maria tomou a coisa mais valiosa que possuía, um perfume caro, e derramou sobre Jesus. Seu generoso serviço foi chamado desperdício pelos discípulos, mas Jesus o chamou significativo. E isso é tudo o que importa. Seu serviço para Cristo nunca será um desperdício, não importa o que os outros digam. Quinto, os servos baseiam sua identidade em Cristo. Por se lembrarem de que são amados e aceitos pela graça, não têm de provar seu valor. Eles aceitam de bom grado trabalhos que pessoas inseguras considerariam abaixo delas. Um dos mais profundos exemplos de serviço realizado a partir de uma autoestima segura foi a lavagem dos pés dos discípulos, realizada por Jesus. Lavar os pés era equivalente a ser engraxate, função desprovida de status, mas Jesus sabia quem era. Então, a tarefa não ameaçou sua autoestima. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Se você quer ser servo, deve depositar sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras de si podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência perante os outros. Elas temem a exposição de suas fraquezas e se escondem sob camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais você for inseguro, mais irá querer que as pessoas te sirvam e mais necessitará de aprovação delas. Servos consideram o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Eles gostam de ajudar pessoas, suprir necessidades e ministrar. Servirão ao Senhor com alegria. Por que eles servem com alegria? Porque amam ao Senhor, reconhecem sua graça, sabem que servir é o melhor uso que podem dar à vida e têm ciência de que Deus prometeu uma recompensa. Jesus prometeu: o Pai honrará e recompensará a qualquer um que me servir. Paulo disse: Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram, e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos nesse dia. Queremos Te louvar, Te agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor para conosco. Obrigado, Senhor, por nos sustentar e nos dar graça nesse dia. Queremos, ó Paizinho querido, Te pedir que a cada dia mais recebamos Sua ajuda para crescermos como servos, entendermos a nossa identidade e sabermos exatamente como agir como servo. O nosso pensamento tem que ser transformado. O apóstolo Paulo, Senhor, nos ensina através da Tua palavra que a nossa mente tem que ser renovada, o nosso entendimento tem que ser mudado, que venhamos cada dia mais ter mente de servo, mente daqueles que compreendem que foram chamados para um grande trabalho e não podem parar, não podem desistir no meio do caminho, independente das críticas, independente do que estão falando, porque nós estamos agradando ao Senhor. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, fazer a Tua vontade, cumprir os propósitos do Senhor sobre a nossa vida, Papai. Continua, Senhor, nos ajudando, nos dando graça, nos abençoando, assim também como a nossa família, que possamos estar diante da Tua presença, que o Senhor possa visitar cada um dos Teus servos, enquanto cada um deles está com a Tua mente mudada, mente de servo, ação de servos, atitudes de servos. O Senhor, Deus querido, possa cuidar das suas necessidades, possa prover o melhor para eles e para as suas famílias, cada dia mais, Senhor, porque nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que Te servem, Paizinho. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e este foi o nosso A Sós com Deus de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.